Goiânia mesmo, né? É 100% Goiânia. De Goiânia mesmo? Goiânia, Goiás. Ah, isso mesmo. Meus pais são de fora, mas eu sou daqui. Uhum. Minha mãe é da Bahia, mas... Ah, seu pai é da Bahia. Eu acho que eu lembro de ter comentado isso. Você tava lá? É verdade. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Bruno Vieira, você está aqui no canal Quero Vender e nós estamos começando aqui hoje o primeiro programa Quero Saber, que é um programa onde eu convido pessoas especiais, pessoas extraordinárias para vir bater um papo aqui comigo e para que você conheça um pouco do universo dessa pessoa, conheça um pouco da vida, da rotina, da profissão dessa pessoa. E eu tenho certeza que esse programa aqui vai estar inspirando você e vai estar te ajudando também a crescer um pouco mais a vida, melhorar um pouco, ou pelo menos a refletir um pouco mais sobre a sua rotina, sobre os seus sonhos e tudo mais, ok? Hoje eu estou aqui com a Natália, minha amiga. Olá, tudo bem? Então, gente, para começar, antes de falar com a Natália, eu quero agradecer algumas pessoas aí que me ajudaram a fazer esse sonho aqui acontecer, né? Fazer esse projeto acontecer. Eu quero agradecer o pessoal aqui da agência Moviplay, desse lugar que a gente está aqui, que é incrível, que é o espaço La Playa Club, que é um antigo espaço Toca aqui no setor universitário. Olha só essa estrutura. E agradecimento especial aí para o Igão, o Igor Ribeiro, da agência Moviplay, que é parceiro nosso aí. Também ao Vitor Zago, da Suporte Comunicação Visual, que fez essa placa aqui top pra gente, ó, no nosso programa Quero Saber. Vitor, tamo junto aí. Beleza? Eu vou colocar o seu Instagram aqui para quem quiser seguir você e fazer alguns orçamentos contigo aí, fazer alguns trabalhos. Quero agradecer ao pessoal também da Cântico Canecas Personalizadas, a Mônica Neiva Decor, tá? Então você pode seguir aí o Instagram dela, Mônica Neiva Decor, que ela fez isso aqui, ó. Um presente para a nossa convidada de hoje. Muito bom. Dá uma olhadinha aí, vê se você aprova o serviço aí da Quântico Canecas Personalizadas. Olha só. Mas tá mais que aprovado. Todo dia É isso aí, a caneca personalizada aqui do nosso programa Quero Saber, beleza? Se quiser abrir e usar também, fica à vontade, viu? A gente vai tomar uma coca geladinha aqui na caneca. Vê aí se é top mesmo. Ó, gente, os detalhes fazem a diferença. Então eu vou deixar aqui também o Instagram aí da Mônica Neiva para você seguir e encomendar a sua caneca personalizada top aí com ela, tá bom? Gente, e o intuito desse programa aqui é a gente levar informação, levar conhecimento, levar dicas, levar inspiração, mas aquela inspiração que é real, de pessoas reais, pessoas que estão aí na batalha, na luta, né, na lida. Pessoas, eu vou trazer aqui personalidades que às vezes vieram do nada e conseguiram construir grandes coisas, pessoas que estão construindo grandes coisas, né? Então eu quero trazer empresários, profissionais, liberais, funcionários, pessoas que vão contar um pouco da sua história aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de qualidade, vai ser conteúdo que vai estar falando contigo, beleza? Então, fique ligado aí na nossa programação. Então, estou aqui com a Natália. Natália, eu quero que você primeiro fale para a nossa audiência quem é você e o que você faz. Então, meu nome é Natália Coxa. Hoje eu trabalho com comércio exterior. Eu tenho uma empresa de comércio exterior, represento uma empresa de comércio exterior e hoje é o que eu amo fazer. E além dessa profissão, porque eu sou formada em comércio exterior, eu tenho alguns outros negócios, que são negócios de investimentos também, e começaram há pouco tempo, mas que estão caminhando e que o comércio exterior me ajudou a construir, a seguir e ter ideias de renovações para novos empreendimentos. Então, eu sou a Natália Rocha e tenho muito orgulho do que eu sou hoje e de tudo que eu construí, porque como você disse agora há pouco, eu vim do nada, me dediquei muito e hoje, graças a Deus, tenho uma história, tenho uma profissão e que eu me orgulho muito. Ótimo. Eu quero começar, Natália, aqui nosso bate-papo pelo comércio exterior. Por quê? Porque a gente está em Goiás, né? A gente está aqui no centro do Brasil e Goiás, quando a gente vai para fora, vai para São Paulo, para Rio de Janeiro e tudo mais, Goiás tem aquele estereótipo que aqui é roça, né?
Com certeza, muito isso. Né, aquela fazenda asfaltada, né? Que aqui a gente fala mineirês, né? E tudo mais. Então, assim, e eu sei que até o nosso comércio aqui, né? Os empresários aqui, às vezes não entendem que existe comércio exterior aqui dentro de Goiás. E existe uma empresa séria, empresas, né? Sérias e idôneas, fazendo um bom trabalho aqui dentro. Então, eu gostaria que você começasse por aí. Como é que funciona esse seu trabalho no comércio exterior? Então, primeira coisa, você tem toda a razão. A gente ouve muito que Goiânia é uma roça, o que é comércio exterior. Até eu conseguir desvendar esse mistério para as pessoas e explicar o que eu faço foi muito difícil. Eu já atuo na área há mais de 18 anos. Então, se hoje ele é difícil, lá atrás, há 18, 20 anos atrás, Nossa, eu imagino. pior ainda. Então, o comércio exterior, o que ele é? Ele é toda a importação, tudo que você traz de outro país para o Brasil, para Goiás, e tudo que você manda daqui para outro país. Isso é o comércio exterior. Aonde a gente atua? Nós atuamos justamente na prestação de serviço daquilo ali, porque você, como empresa, você não consegue fazer sozinho. Você precisa de alguns prestadores de serviço. Se você precisar emitir algum certificado, em contato com a Receita Federal, outros órgãos anuentes, Anvisa, MAPA, todos. Então, o comércio exterior é exatamente isso. A gente mandar para outro país e trazer de outro país. Por que que aqui eles têm essa concepção? Porque o comércio exterior no estado de Goiás, ele ainda é muito jovem. Então, até... Jovem seria quantos anos, assim? 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha sistema de comércio exterior que para o estado. Algumas cargas que chegavam, elas paravam em São Paulo, a gente não tinha mais como saber, a gente precisava esperar o avião chegar, contar 3, 4 horas para saber que ela tinha chegado aqui, porque a gente não tinha sistema. Hoje, graças a Deus, a gente já tem sistema, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Isso é bem recente, essa questão de trazer a tecnologia de informação? É recente. Se não me engano, tem 6 anos, 7 anos. Nossa, muito recente mesmo. É muito recente. E, então, assim, a gente tem aproveitado, e é óbvio, os governos têm ajudado nisso, em alguns pontos, porque a gente precisa de modernizar o comércio exterior no estado, ainda mais, como funciona em outros estados. A gente já não tem o porto marítimo, a gente tem porto seco, né? Sim. Então, a gente tem que usufruir, usar de outros pontos. Então, a tecnologia vem para isso. Hoje em dia, a gente consegue concorrer facilmente com qualquer outra empresa de outro estado. Então, a gente tenta mudar a cabeça do goiano quanto a isso. Nós estamos aqui, a gente consegue atender, nós atuamos, existem inúmeras empresas gigantescas que a gente nem imagina que são goianas, que estão no mundo inteiro. Então, a gente tenta mostrar esse serviço, mostrar que a gente é capaz e que Goiânia pode até ser considerada uma roça, mas é uma roça bem moderna que atua bem no mercado. É uma roça bem tecnológica já, né? Exatamente. Ótimo. Hoje, assim, se a gente for elencar quais são os top 5 produtos que em Goiás que já são importados, por exemplo, só importação. Importados, a gente vai muito na área de farmacológica. Farmacológica? Porque em Anápolis, por exemplo, nós temos um polo farmacêutico gigantesco. Sim. Então, importação de matéria-prima, de farmacológica. Nós temos carros, nós temos 2 grandes indústrias aqui. Aí, no caso, faz importação de peças para montar aqui. Partes e peças e algumas montadoras, o carro mesmo. Sim. O carro propriamente dito. De importação, nós temos farmacêutico, partes e peças, suco químico, por causa do agro. Sim. A gente tem muito produto químico. Nós temos também bens e serviços, por incrível que pareça também, a gente trabalha com importação de bens e serviços. E deixa eu pensar. Eu, no meu preconceito, eu juraria que o primeiro seria celular. Não. O top 1 seria celular. Não, para o estado de Goiás, não. As 2 grandes indústrias que trazem, inclusive nós fazíamos uma delas, fica em São Paulo. Ele não chega no estado. Ele não vem para cá, ele para em São Paulo e de lá distribui. Então, eu acho que vou ter que consultar os 5 maiores, porque na importação é um pouco diferente.
E na exportação é aquilo que é bem... Todo mundo já imagina, que é carne, couro, grãos. É o agro, né? É o agro e commodities, né? No geral. Café, açúcar e tudo mais. Na importação é bem variado, mas com certeza o farmacêutico é. E hoje, qual que é a maior barreira hoje ainda para importação e exportação? Principalmente a gente se tratando de Goiás, né? A primeira barreira é o custo. Por quê? Mesmo sendo muito mais viável, dependendo do produto que você importar, a gente ainda barra nos impostos. E agora a carga Brasil, né? A carga tributária do Brasil. Agora a gente está acompanhando bem de perto a guerra fiscal entre China e Estados Unidos, e agora acabou que sobrou para o Brasil. Então, o que acontece? A gente pega pequenos produtores, vou dar um exemplo do açaí, por exemplo. Nós temos pequenos produtores e grandes produtores aqui no estado também, que já exportam açaí para os Estados Unidos. E nós temos 3, 4, 5 containers já embarcando para lá, e essa barreira de 50% apareceu. Então, a pessoa que está vendendo o seu produto a $10 o litro, por exemplo, de repente ele vai ter que pagar 50% para entrar nos Estados Unidos. Então, as empresas têm que se preparar, e acaba que sobra para o consumidor final também, lá, e para o produtor aqui. Então, a gente acaba que barra nos impostos e também na burocracia. Porque para você começar a importar ou exportar, você tem toda uma burocracia para chegar. Então, você precisa passar por várias etapas, você precisa fazer um cadastro, você precisa se programar, preparar o seu produto. Dependendo do país que o seu produto vai, você tem que adaptar o seu produto para ir para aquele lugar. Então, Você fala adaptar em relação a normas de vigilância sanitária? Tudo. Vou dar uma documentação. Bem simples. A cor no Japão. Dependendo do seu produto, se tiver uma cor específica, vamos supor que você vai exportar uma roupa. E você está pensando em colocar a cor amarela. Para eles, amarelo significa morte. Pode ter certeza que não vai puxar o seu produto lá. Muito interessante essa. Tudo. A gente tem inúmeros exemplos. Da Nestlé, por exemplo, que para entrar em determinados mercados teve que tirar algum tipo de ingrediente do produto. Desde a cultura até as leis mesmo de vigilância sanitária, de tudo. Tem-se uma história aí que a Coca-Cola muda a fórmula dependendo do país também, né? Inclusive a fórmula dela brasileira é totalmente diferente da fórmula europeia e tudo mais, né? Tanto a fórmula quanto a embalagem também. E a Coca, para entrar na Ásia, também teve que fazer alterações na embalagem também. Nós temos casos aqui no estado de produtos... Era roupa também. A gente estava exportando roupa para determinados países e a gente teve que fazer uma adaptação na embalagem, por exemplo. Então, assim, você precisa fazer todo um estudo antes de mandar o seu produto, e acaba que, como isso é trabalhoso, isso é moroso, leva um determinado tempo, mesmo compensando financeiramente, as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. E eu acredito que, além do meu papel de estar aqui, de informar, de fazer, de prestar o serviço, é mostrar para as pessoas que compensa passar por esse processo. Hoje em dia as pessoas querem tudo para ontem, né? Então, tudo muito rápido, né? Para ontem, vamos fazer. Eu tive a ideia hoje, amanhã já tem que estar funcionando. E no comércio exterior não é assim que funciona. No comércio exterior você tem que ter paciência, você tem que trabalhar, e tudo com antecedência, porque tudo gera custo. E num cenário otimista, vamos supor uma empresa que quer começar a exportar café para fora, né? No cenário otimista, se ele conseguir cumprir as normas certinho e tudo mais, quanto tempo você acredita que demora essa tração para começar a ter um ROI, para começar a compensar, para começar a, tipo assim, não depender só do comércio interno e tracionar no comércio externo? A primeira coisa é... Você precisa adaptar o seu produto, beleza. Você seguiu todas as normas e escolheu um país. Nesse país, a gente vai atrás de clientes. Então, a gente vai ter que fazer a prospecção do cliente. Essa parte a sua empresa faz? Não. Essa parte de prospectar clientes, não. A gente pode ajudar. Como que a gente ajuda? Como nós temos parceiros no mundo todo, a gente
sugere para o cliente participar de feiras. Sim. Gente, como é importante, se eu puder dar uma dica para qualquer pessoa que está começando, participe de feiras. No Brasil, fora do Brasil, é um investimento. Porque Sim. ali você vai entender como que o mercado está funcionando. Uhum. E 90% das vezes você vai ver que a gente está bem atrás. Por quê? Porque a gente não participa. Não é uma cultura nossa ir atrás disso. Sim. Então, participar de feiras. Lá na feira você pode arrumar clientes, pode arrumar fornecedor, enfim, esse é o primeiro ponto. Eu tenho um cliente, meu produto está preparado, em um mês você já consegue colocar ele no novo país e começar a girar. Uhum. Isso é tranquilo. Você falou de feiras aí, eu tive numa feira no sul de Goiás, eu acho que faz um mês agora, mais ou menos. E eu cheguei lá na feira, não foi outra, uma menorzinha, numa cidadezinha pequenininha, mas eu tive interesse de ir, né? E quando eu cheguei lá, de visitante só tinha eu. Eu cheguei, eu acho que era mais ou menos umas 10 horas da manhã, e eu fiquei impressionado que de visitante só tinha eu. Foi muito bom pra mim, por quê? Porque tinha muitos donos de empresas que estavam lá, e não estavam, por exemplo, eu fui no Agro Brasília, e lá não tinha donos, só tinha vendedores. Ali os donos estavam, e eu tive tempo de sentar, tomar café com eles e tal, foi muito top. Mas é muito sobre isso, né? O brasileiro meio que menospreza ainda, né, as feiras, né? Exato. O network em si, né? Exato. E não vai atrás. Uhum. Porque, como eu disse, a cabeça das pessoas sempre foi, mas hoje em dia tá pior. Querem tudo para ontem, não ter paciência de pesquisar, de ir atrás, de conversar com um, conversar com outro. E tudo isso, se você não faz, se você não vai atrás, você não vai conseguir chegar, né? Naquele lugar onde você quer entender do mercado. Às vezes a sua ideia que você tem hoje não funciona. Mas estando ali na feira, você já consegue linkar com aquilo que você está pensando. Então, acho muito importante, tanto dentro quanto fora do país. Por exemplo, eu tenho outros clientes, por exemplo, que a gente deu essa dica. E começaram a participar de feira em Portugal, na Itália, na Colômbia. Sim. Isso não tem 6 meses, eles já começaram a fazer as exportações deles. Entendeu? Então, não é que é demorado. O demorado é antes. É a preparação e achar o cliente. Preparou o produto, achou o cliente, pronto. Começa a fluir, né? Uhum. E eu fiquei pensando aqui nessa questão do network. A Natália mesmo, a gente se conheceu por quê? A gente estudou no mesmo colégio, no colégio da Polícia Militar, no Hugo de Carvalho Ramos, né? Só que a gente não se conheceu lá na época. E aí o pessoal criou um grupo, né? E através desse grupo surgiu um grupo de network. E nesse grupo de network, a gente fazendo reuniões lá online, a gente acabou se conhecendo e como eu trabalho com o produto do agro, eu quis conversar com ela e ela quis conversar comigo também, né? E hoje, tipo assim, já virou uma amizade aí, eu considero demais a Natália e estamos aqui, né? O primeiro projeto ela veio e ela também tá devendo um podcast. Sobre isso. Ele vai participar. Vai dar certo. Porque, inclusive, o pessoal fez um grupo lá para fazer. Ia ter uma festa do Colégio Militar. Sim. E o Arraiado, Você foi? Não fui. Eu também não. Eu sou lerdo demais com festa. Também. Então, e a gente está em momentos diferentes também, né? Algumas pessoas lá bem diferentes. Então, quando a gente viu a possibilidade de cada hora um falar uma coisa, alguém montou o grupo de network, falei, vou entrar aqui, vai aqui, né? Principalmente para se tratar de comércio exterior, que é uma coisa muito diferente, que muitas pessoas não conhecem, mas que com certeza vai ter o ponto em algum lugar. Igual, por exemplo, o chefe que eu falei do mel, é que a gente não imagina, mas tudo que você tem aí na sua casa, pelo menos uns 40% a 50% é importante. E assim, eu acho que não tem um dado sobre isso, né? Mas eu imagino que hoje praticamente 50% do que a gente usa deve ser importado, né? Se não a peça completa, a matéria-prima que ela fez. Porque a gente não é autossuficiente. Por exemplo, as iluminações que a gente tem aqui, celular. A gente faz muito LED. Piso, por exemplo. Nós temos várias indústrias de piso. Mas a gente não consegue concorrer, infelizmente, com a China. A primeira vez que eu ouvi falar de importação da China, assim, forte mesmo, foi com porcelanato chinês, né? Isso. Naquela época, 2009, se não me engano, 2008, veio com muita força, né? Hoje, possivelmente, vinílico, essas coisas todas devem vir de lá também, né? Tecido, essas grandes indústrias, por exemplo, a construção delas, que usa bastante cobre, usa bastante ferro, China. Isso porque nós exportamos. Mas nós exportamos um tipo de ferro específico e importamos outro. Então, a gente
não é autossuficiente nas coisas ainda. E aqui em Goiás, Natália, é o polo da moda. É um dos polos, né? Tem vários polos, se não me engano, tem 7, 8 polos no Brasil de moda. E aqui em Goiás é um dos polos. E eu já vi que tem muita gente aqui que quer exportar ou quer importar tecido também. E o que você daria de recado para esse pessoal aí do ramo da moda? Então, na importação, a gente já tem alguns clientes que atuam na área de importação. Para você que produz aqui, a matéria-prima para isso, você consegue importar facilmente. Tanto tecido, viés, zíper, botão, essas coisas, a gente consegue trazer. Inclusive, já temos fornecedores disso lá para indicar para quem queira começar a importar. E para você que quer exportar, dependendo do ramo, o meu é moda fit, o meu é calça jeans, o meu é camisa, qualquer coisa que seja, participação em feiras para ver se o seu produto atende aquele país específico. E nós temos muitas e muitas feiras no ramo da moda, no Brasil, no mundo todo. Sim. E nós somos muito valorizados lá fora. Se a gente manda, os clientes mesmo que mandam para o Japão, as japonesas são apaixonadas nos nossos produtos de moda. Então, além de você receber em dólar, que é mais interessante hoje em dia, o dólar é 5,60, 5,70, você vai colocar o nome da sua empresa para rodar no mundo. Então, é bem interessante. Se você tem capacidade produtiva para isso, você pode importar a matéria-prima e exportar o produto acabado. Além do mais, o governo oferece benefícios para importação de produtos que vão ser exportados. Então, você tem esse benefício. Se eu estou importando 30%, 40%, 50% da matéria-prima e esse produto que eu vou produzir vai para fora, os impostos são suspensos. Então, a gente ainda tem... Interessante. Então, não desistam, comecem, pesquisem, vão atrás e precisando, é só me ligar. Hoje, a sua operação hoje, da sua empresa, ela está aonde, assim, no Brasil? Quantos estados? Como é que funciona isso? No Brasil inteiro, em todos os estados a gente tem operação. Tem alguns, igual São Paulo, a gente tem mais de um escritório. Aqui em Goiás em Goiânia, representante em Brasília e Anápolis. Enfim, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Porque em alguns países a gente tem sede própria e nos outros a gente trabalha com parceria. Então, onde você imaginar, inclusive, a gente teve casos de países muito pequenos e a gente ainda não tinha, mas hoje mandou uma pessoa para desenvolver o parceiro. Então, hoje é difícil você pensar em algum país que a gente não tem parceria. Que show, hein? A mega operação, né, gente? É bem situação. A nossa questão fala onde está a carga e fala onde que você quer que chegue, que a gente organiza. Providencia. Nossa, muito show. Eu tava ouvindo rádio ontem, e aí o pessoal tava falando lá sobre isso, né? Que tipo assim, tem algumas profissões que não são alvo dos jovens, entendeu? Aí falaram de comércio exterior, falaram assim, comércio exterior, nenhum jovem, você pergunta, você faz uma pesquisa, ninguém fala sobre comércio exterior. Basicamente ninguém fala sobre agronomia, né? Sobre engenharia agrônoma, engenharia mecânica, são profissões que às vezes não são alvo. Geralmente o pessoal faz direito, né? Vai para a área da engenharia civil, muita gente busca essa questão aí de cursos técnicos, né? De IA e artes gráficas e tudo mais. Você, que atua com isso aí desde quando saiu do colégio, né? No caso, né? Sim, já se formou. Já fiz faculdade, comércio. O que você diz então para quem está hoje aí com 15, 16, 17 anos em relação a essa sua área de atuação? Então, o comércio exterior, hoje em dia, na cabeça do jovem, a gente recebe muito currículo de pessoas que estão fazendo relações internacionais. Sim. Só que na cabeça da pessoa que faz relações internacionais, me corrija se eu estiver errado, mas nas conversas que eu tive com algumas pessoas, eles imaginam o quê? Instituto Rio Branco, vou viajar no mundo inteiro, vou conhecer novas culturas. E não é bem assim que funciona. Entendeu? É claro que você vai viajar, é claro que você vai conhecer, você tem que conhecer outras culturas para negociar com elas, né? Mas o que eu falaria nós temos poucos profissionais qualificados. Se você tem interesse, se você pensa em comércio exterior
ou gosta de alguma área do comércio exterior, estude, se especialize, porque tem área. E hoje em dia o comércio exterior é uma área que, se você for bom no que você faz, você paga bem. Porque as empresas, elas não querem ter o trabalho, elas querem pagar por um bom serviço. Por quê? A cada serviço ruim que elas pagam, a cada serviço barato que elas pagam, o prejuízo é muito grande. E hoje já tem, assim, uma falta de profissionais para atuar? Muita. Então tem muito mercado. Nós ficamos muitos meses para conseguir outra profissional que atua na área comercial, por exemplo. Sim. Porque para ser o comércio exterior, você precisa saber. Não adianta eu pegar um comercial... É muito técnico, né? É muito técnico. Então eu vou chegar numa indústria gigantesca que tem filiais no Brasil todo, que atua no mundo todo. Se eu não souber o que eu estou falando, esquece, já perdi meu cliente. Então eu preciso de pessoas que saibam daquilo que estão falando e que tenham segurança para falar sobre comércio exterior. Sim. E outra, eu tenho segurança, falo com firmeza, entendo daquilo que eu estou falando, e sendo claro com tudo. Porque existem empresas, todas as áreas, no comércio exterior não seria diferente. Existem empresas que tentam omitir algumas informações. Então a gente precisa de pessoas que atuem com clareza, porque já é tão difícil passar o que a gente sabe, passar e fazer a pessoa entender o que a gente está fazendo. Então a gente precisa ser claro, e hoje em dia falta bastante. A gente não consegue bons profissionais. Sim, aí ó, fica um incentivo, gente. Você que tá com dúvida do que fazer na sua vida, né? O que precisa saber, assim, de, por exemplo, fluência? Inglês, primeira coisa. Fluência. Tem que ser fluente em inglês. Tem que ser. Independente da área que você for atuar. Por exemplo, hoje em dia eu não uso tanto quanto eu usava quando eu era operacional. Sim. Mas eu ainda uso. Porque se eu tenho que negociar junto com o meu cliente, com um fornecedor, eu preciso falar inglês. E chinês, precisa? Se você tiver um ponto, eu comecei a fazer, eu fiz 4 ou 5 meses, se eu não me engano, só que a professora eu fiz na Católica. Sim. A professora, a mãe dela ficou doente na China, ela foi embora e acabei que eu desanimei de fazer. Mas é muito interessante. Quanto mais línguas, maior é o seu salário também, né? Tem isso. Eu nunca vou me esquecer. Na época, eu estava terminando a faculdade e eles estavam oferecendo... Na época, eu formei em 2003 na faculdade. 2003? Não, gente, 2003 no colégio. Eu formei na faculdade em 2008. Eu tava fazendo essa conta aqui, mas ela... 2008. Sim. Eu formei em 2008 e eu não me esqueço que na faculdade tinha um quadro. Sim. E lá ficava oportunidade de emprego, estágio, essas coisas. Em 2008 tinha um estágio para quem falasse alemão em comércio exterior. Eles pagavam na época R$8.000. Caramba. Quantos anos atrás? Pois é, hoje atualizado seria uns 25, 30. 25, 30 mil reais hoje. Estágio para trabalhar 6 horas. Sim. Então, quanto mais língua você tem, mais oportunidades você vai ter, mais você vai ganhar, obviamente. Porque para negociar, você falou do chinês. O chinês ele tem uma barreira muito grande com qualquer outro país, principalmente com o brasileiro. Culturalmente, né? Culturalmente falando. E se você fala o mandarim e já chega para negociar, o tratamento é outro, a negociação é outra. Hoje em dia, eles não trabalham com prazo mais. Mas se você fala, pode ser que você consiga negociar 30%, 40% antes do embarque, entendeu? Sim. O italiano, por exemplo. Eu trabalho com italianos que atuam no Brasil há mais de 50 anos. Eles falam português fluente, mas pergunta se na reunião ele quer falar português. Não. Então, quanto mais línguas você souber, se tiver oportunidade de fazer, faça. O inglês é primordial, não tem como trabalhar com comércio exterior sem inglês. Sim. Mas se você souber o espanhol, o italiano, o alemão, a gente tem indústrias alemãs aqui, então eles contratam. Eu não falo, não tive a oportunidade de fazer, porque eu já fui faculdade, emprego e por aí vai. Mas é isso. Você também foi construir toda a estrutura, exatamente, né, e tudo mais, né? Talvez para a pessoa que entra já no mercado trabalhando para uma empresa, talvez esse tempo fique um pouco mais flexível. Sim, também, né? Tem empresas que pagam para a pessoa fazer, né? Top. A gente teve uma época que pagava a pessoa fazer para fazer italiano, porque a gente trabalha com a Fiat, né? Sim. Então a gente
pagava com a pessoa fazer italiana. A Fiat, o grupo Fiat, na verdade, alguns dos chefões vieram para fazer algumas negociações e eu que os recebi. Top. E exatamente isso aconteceu. A gente falou inglês no carro, de repente ele começou a falar italiano. Não, eu falo português e não quero falar. Então, é para você mostrar interesse naquela empresa, você mostrar interesse na pessoa também. E, obviamente, eles vão te tratar diferente quando você fala ali. Tá vendo, jovem? Você não tá sabendo falar nem o português direito. Tem que ser fluente no português, no inglês, no espanhol, no italiano e no mandarim. Não é só chato PT, não, gente. Chato PT ajuda. Sim. Então, vamos aprender a socializar, aprender a conversar. Nada de Google Tradutor, né? Aí, tá vendo? Eu tô sem influência no português. É assim, a minha dica seria essa: se especializem, estudem, sintam e entendam qual que é a área que você mais gosta, porque no comércio exterior também tem várias áreas, e foca naquilo ali, porque profissional, hoje em dia falta profissional por experiência própria, a gente sabe, não só em Goiás. Eu quero atuar em outro estado, também falta, gente, porque profissional, hoje em dia as empresas, de tanto faltar profissional, Sim. As empresas estão pegando pessoas cruas na faculdade para começar a explicar do zero. Tá sendo na faculdade da vida. Exatamente. Já, né? Entendi. Gente, e a Natália, ela é imparável. Além do comércio exterior, eu queria que vocês viram aí essas últimas semanas, né? Saiu até em alguns portais, alguns portais de notícias por aí. Ela acabou de inaugurar a Vila das Cabanas, né? Vila das Cabanas. Lá em Pirinópolis. Então, assim, além do comércio de exportação, ela também está atuando em turismo. Inclusive, comecei a fazer isso agora de turismo, por quê? Eu tenho um sobrinho que ele é bem empreendedor, desde jovem. A primeira paleteca aqui no estado foi dele. Ele tinha 17 anos. Sim. Então, tudo que ele vê de diferente, novidade, ele tenta trazer. E ele viu esse tipo de cabana em outros lugares. Não, que é incrível, né? Incrível. Parece só uma bolha. Eu lembrei daquele filme Óbvio, com Tom Cruise, né? Caraca, isso é muito da hora. E aí, além dele ter a ideia e tudo mais, eu consegui achar fornecedores também importados. Então, gente, estuda. Ele falou com a pessoa certa, né? Falou com a pessoa certa. Aí ele veio com a ideia, a gente tinha como começar a investir, achamos um bom lugar, falou, cara, amo comércio exterior, amo o que eu faço, eu posso ficar falando aqui 5, 6 horas tranquilamente, tem muita coisa interessante. Mas eu falei, botei uma segunda renda aqui para a gente entender e também tem relação com o comércio exterior, né? Sim. Fornecedores e tudo mais. E falei, vamos ver no que dá. E aí a gente está mais ou menos 9, 10 meses construindo e inaugurou tem 15 dias o Vila das Cabanas. E ela me falou que tá uma loucura, que tá travando o WhatsApp de procura, né? Tá grande, que é diferente. Tô tentando uma data com ela, passou só uma noite lá, vamos ver se eu vou conseguir. Mas é porque é diferente. Aqui no estado a gente tem parecidas no interior de São Paulo e é diferente, é confortável. Não sei se vocês já ouviram falar do camping. Camping é como se fosse um acampamento de luxo. Então, você vai acordar com sol, vai dormir com a lua. É para quem gosta de acampar, mas não gosta de acampar, né? Exatamente. Para quem gosta de acampar, mas quer um conforto. Sim. Porque tá no meio do mato, mas quer um chuveiro quente, tá no meio do mato, mas você quer um ofurô quentinho, um serviço de concierge, que a gente também tem um serviço de concierge. Então, assim, tô gostando muito. É bem corrido, muita coisa, né? Mas eu tô gostando. Então, já que você falou que é bem corrido, aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Tá. Vocês viram aí, né, gente, que eu não tô aqui com qualquer pessoa, não. A menina é um avião, né? Um avião internacional, inclusive, né? E aí, quem que é a Natália? A Natália CPF agora, não a Natália CNPJ. Você falou muito sobre o que você faz, né? Mas quem você é, Natália? A Natália CPF é uma menina muito sonhadora que
sempre teve muita dúvida no que queria. Quando eu era menor, eu pensava em ser psicólogo, mas o meu pai era bem rígido. E aí ele virava pra mim e falava, menina, isso não dá dinheiro pra nada e tal. Na hora de fazer o vestibular, eu marquei comércio exterior, porque era uma opção que precisava de menos pontos para passar. Sério? Sério, a minha primeira opção... Eu achava que era sua vontade Não, mexer eu com não comércio exterior. sabia, pra você ter noção. Eu não sabia o que era. Igual Sim. muita gente não sabe. Até hoje, né? Até hoje. Uhum. Até hoje. E aí, sempre fui muito estudiosa, desde a época do colégio. Sim. Meus amigos todos, se forem assistir vídeo, todo mundo, a Ellen, claro. Comenta aí se é verdade, se ela tinha Lamar. Comenta aí. Eu provocava, passei no primeiro ano, sempre. Que isso? E fui fazer vestibular, eu fiz vestibular com 16 anos. Então, aí passei, beleza. No primeiro e no segundo ano, já me apaixonei por aqui. Por quê? Justamente para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Sim. A primeira empresa que eu trabalhei, de comércio exterior, era uma empresa na área médico-hospitalar. Uhum. E a gente fornecia para o SUS. As primeiras cirurgias que eu acompanhei, que eu vi uma pessoa morrendo e utilizando aquele produto que eu importei para salvar a vida da pessoa, eu fiquei encantada. Top. E ainda continua. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é no ramo de médico hospitalar, que eles fizeram um estudo gigantesco sobre estente de cabeça, de coração e tudo. E saber que eu faço parte daquilo ali, faço a diferença de alguma forma, é lindo de ver. Então, quando eu me apaixonei pelo comércio exterior, entendi que aquilo ali era para mim mesmo, eu segui firme, fui me especializar, fui entender qual que era a área que eu queria, atuei em todas as áreas para entender, atuei no despachante, atuei como despachante, atuei no desembaraço aduaneiro, atuei na logística, como analista, coordenando o processo, e vi que qualquer área que eu atuasse, eu ia fazer a diferença. Por quê? Porque eu gostei muito e vi que aquilo ali podia fazer diferença nas pessoas. Então, para mim, quem é a Natália? A pessoa que gosta de ajudar o próximo, a pessoa que pensa muito mais no outro do que em si e usa a profissão como isso também. Uhum. Tanto que você pode chegar em qualquer cliente meu hoje, ele vai falar, essa aqui veste a camisa da minha empresa, ela quer fazer diferença. Sim. Então, tanto ajudar no custo, ajudar aquela mercadoria a chegar, na época da pandemia, foi uma loucura, porque a gente teve navios que não vinham mais para o Brasil, a gente teve companhias aéreas que cancelavam e simplesmente não tinha mais voo daquelas companhias aéreas para o Brasil. Uhum. E tinha pessoas precisando daqueles itens. A gente tem um outro cliente de Anápolis, ele faz exportação de fios para países. E a única companhia aérea que ia para aquele país cancelou os voos. Era para Cuba. Sim. E aí todas as cirurgias do governo de Cuba precisavam desses fios para chegar lá e tudo mais. E a gente não conseguia mandar. Então era desesperador, mas a gente solucionar o problema e tudo, e chegar lá e ver que deu certo, Então eu continuo sendo essa mesma pessoa que começou a faculdade, que é apaixonada, que quer ajudar de alguma forma, sendo CPF, sendo CNPJ, mas que quer fazer tudo bem feito. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de estar à frente das coisas e colocar minha cara ali para falar, tá aqui, pode vir, eu resolvo, eu faço. Uhum. E o que eu não sei, eu vou atrás de quem sabe. Isso é interessante, né? Porque hoje tem muito conteúdo de gente de sucesso, né? De empresário de sucesso e tudo mais. E o que eu posso ver que tem de incomum entre quem alcança realmente o sucesso, quem consegue furar essa barreira da dificuldade do início, né? Do empreendedorismo e chegar a um nível top mesmo, é justamente quem é apaixonado por resolver problemas, né? Eu acho que essa obsessão em resolver problemas tem que ser a base inicial, porque quem entra só pelo dinheiro, a primeira dificuldade vai... E eu pude notar isso em qualquer área, tanto no comércio exterior quanto nas cabanas, por exemplo. Eu vi que eu trago isso comigo, independente do lugar que eu tiver. Nas cabanas, obviamente, quando a gente inaugura, a gente tem um monte de coisa para resolver. Faz um teste hoje, faz outro teste amanhã, e vou lá, resolvo, pronto.
passo apurado, mas eu resolvo. Igual eu falei, se eu não souber, igual papelaria, ainda não é minha área, estou estudando, Sim. mas se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe para resolver aquilo ali. Então, eu continuo sendo a mesma, de resolver tudo. Às vezes deixa eu desejar para mim mesmo. Meu marido mesmo fala que às vezes fala, cara, você tem que pensar mais em você e tudo. Mas eu não sei se foi minha criação, não sei como foi. Eu sempre quis muito agradar meu pai, chegando com uma 10 em matemática, não sei o que. Eu acho que eu trago isso desde sempre. Então, em qualquer lugar, nas nossas reuniões, eu acho que você já deu para perceber também. Eu vejo uma coisa que eu posso ajudar, independente do que Sim, sim. Você já se coloca à disposição, exatamente. Né? Então, essa é a Natália. Eu não mudo, pode ser que em qualquer lugar que você me encontrar do mundo, eu vou ser essa mesma Natália. Que está sempre à disposição, que ajudar, que tenta resolver. Para mim, quando está tudo funcionando bem, é que eu estou satisfeita. Quando tem uma coisinha fora do lugar, eu tento colocar. Sim. E assim, Natália, para quem hoje tem uma discussão muito grande, né? O que é melhor trabalhar? É melhor trabalhar CLT? É melhor empreender? E fica essas discussões aí. Você como empreendedora, né? Na verdade, uma multiempreendedora, né? O que você tem a dizer sobre isso? Tipo assim, por exemplo, eu fico imaginando, ela fica falando da correria dela e tudo mais, eu fico imaginando o peso que é também sobre as costas, né? A pessoa cuidar de comércio exterior já é dificílimo. De turismo, então, nem se fala, porque, gente, quando a gente vai lá visitar, a gente não tá vendo toda aquela correria que tem por trás de tudo ali para aquilo funcionar, né? Não pode faltar mantimentos, não pode faltar energia, tem que ter a limpeza no horário certinho, né? Senão dá problema e tudo mais. Então eu imagino o peso que é também. E eu acho que um dos diferenciais da Vila das Cabanas é exatamente esse, porque eu fiquei e o que eu gostaria para mim, que eu quero ofertar para o meu cliente, para o meu hóspede, e qual que é o diferencial que nenhuma outra tem. Então, quando você for lá, você vai ver. Vai ter uma surpresa lá para os hóspedes. Não deixe faltar nada e sempre à disposição também. Óbvio que a gente tem pessoas que cuidam, mas eu sempre estou aqui, se precisar. Eu quero uma coisa diferente. A gente vai atrás, entendeu? Então, acho que é isso também. Show! E assim, para quem tem vontade de empreender, quem ainda é CLT, está aí juntando dinheiro, né, e tudo mais, o que você diz para essa pessoa? Compensa sair, vamos dizer assim, vamos ilusionar um pouquinho em cima disso, né? A pessoa está lá trabalhando CLT e está numa faixa salarial muito boa. Ela está tirando 10 mil, 15 mil por mês, que hoje é um salário considerável aqui no nível Brasil, né? Compensa sair e empreender, começar um negócio do zero, correr atrás do sonho, né? O que você fala? Então, eu trabalhei muitos anos como CLT. Inclusive, foi a própria empresa que quis passar para o PJ e eu gostei e comecei a empreender em cima, né? O que eu penso? É muito de perfil da pessoa. Por quê? Hoje eu trabalho com algumas pessoas e converso com pessoas também. Na empresa a gente tem pessoas CLT, né? Sim. E a maioria dessas pessoas CLT já tiveram oportunidade de virar PJ, já tiveram oportunidade e não se adaptaram ao perfil. Justamente por causa disso. Além da pressão, além da responsabilidade, tudo, a pessoa não se encaixou. A autodisciplina pega, né, Natália? Muito. Inclusive, confesso que no começo foi muito difícil para mim. Eu entender que eu que tinha que pagar os meus impostos, eu entender que se eu gastasse tudo ali, eu não ia ter um seguro-desemprego, entender. Então, você tem que aprender, realmente você tem que aprender. Agora, se você desde sempre teve uma pontinha ali no empreendedorismo, se você desde sempre pensou ou teve um sonho que não sai da sua cabeça, eu acho que se você conseguir conciliar os dois no começo para ver se é aquilo mesmo, é o ideal. Sim. Porque eu vou dar o exemplo do meu sobrinho também. O sonho dele sempre foi ter um restaurante japonês. Ele teve, foi um sucesso em Goiânia, mas no final não deu certo. Ele foi um sucesso durante um tempo, hoje em dia todo mundo conhece ainda, da época, e não deu certo. Entrou com sócio, né? Não deu certo lá.
E tem esse negócio de sócio também. Então a gente tem que pensar em duas vertentes. Eu tenho perfil para empreender? Esse é o primeiro ponto. Qual que seria o perfil na minha cabeça? Não sei se estou certo ou errado, você vai poder me ajudar. É uma pessoa dinâmica, uma pessoa que pensa lá na frente, uma pessoa que tem as responsabilidades, é uma pessoa que é disciplinada e que tem foco. É ali que eu quero chegar. Se você não tem o direcionamento, acho que eu peguei até do seu vídeo no YouTube. Se você não sabe aonde que você vai chegar, como que você vai trilhar o caminho, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho condições financeiras de me manter durante o período, né? Até ter o retorno. Aquilo ali funcionar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro... Porque tem essa questão também do padrão de vida, né? Exato. Às vezes a pessoa está no CLT, está incomodado com o chefe, que pega no pé e tudo mais, né? A prisão de horário e tudo mais. Mas tem um padrão de vida que você está seguindo. Aí você sair desse padrão de vida também e cair dentro do empreendedorismo, porque quando você está empreendendo, até você conseguir tirar o seu, gente, é um Deus nos acuda. Né? Eu conheço alguns empresários que, tipo, tem 5 anos que tá com a empresa aberta, funcionando, a empresa grande, rodando bem, a pessoa não consegue tirar dinheiro de dentro. E uma das coisas que você faz que eu até admiro é saber o que você está fazendo, colocar tudo no papel, saber o retorno daquilo ali, será que eu vou conseguir, em quanto tempo eu vou conseguir atingir de volta? Sim. Então é tudo muito bem pensado e colocar no papel. É fácil? De forma alguma, não é? Igual as cavalas, a gente já fez inúmeras contas de quando que o investimento vai voltar, quando que vai começar a dar lucro, porque a pessoa vai ver que lá, meu Deus, acho genial. Mas o investimento que a gente fez até lá. Então, acho que tem esses pontos. Tem certeza que vão olhar aquilo lá e vão falar assim, isso aqui é de chinês. Os chineses estão dominando. Não é? Alguns hóspedes, quando eu vou receber, esse é do marketing? Eu falo, sou do marketing. Deixa eu pensar aqui no marketing. Mas eu acho que tem esses pontos a serem pensados, porque a gente já deu oportunidade para pessoas passarem para PJ, empreenderem, começarem, e não tinham perfil. Inclusive, trabalhou durante algum tempo como PJ e não deu certo. Pediu para voltar para o CLT. Pela segurança e tudo, e são pessoas boas. Sim. Excelentes naquilo. Isso, inclusive, é uma coisa que me incomoda muito hoje em dia. Tem muitos grupos que colocam o CLT como se fosse uma pessoa covarde, como se fosse... Cara, e não tem nada a ver. Isso é uma viagem total, né? Se você sofre essa pressão, eu tenho que empreender, porque empreender que é o top... Na verdade, não é. É muito o que a Natália tá falando mesmo, é muito questão de perfil, é muito questão de autodisciplina, é muito questão de resiliência, demais a conta, né? Você... Pra mim, assim, começa com vendas, né? Eu ia falar essa palavra. O serviço de vendedor é um serviço para quem não bate muito bem da cuca. Por quê? Todo dia você tá começando do nada. Vender todo dia você começar do nada, todo dia você sair de casa sem saber se você vai ter ou se você não vai ter. E empreender é vendas ainda montando estrutura. Então, assumindo mais custo, entendeu? Você tem que ser um vendedor nato, negociador nato, ou aprendido, né? Aprender a negociar, aprender a vender e tudo mais. E ainda você tem que se preocupar com toda a estrutura que você vai montar. Hoje eu estava conversando com um colega nosso, ele é da área da música, e ele falando assim, Bruno, eu já pensei em investir muito na minha carreira e tal, mas fiquei com medo de investir dinheiro de um carro, né? 50 mil, 60 mil, e acabar quebrando a cara e tudo mais. Né? Aí eu tava falando com ele, falei assim, cara, mas a melhor coisa que você faz é começar a investir R$1.000 por mês. Você começa investindo, você investe no seu marketing e tudo mais, e você vai crescendo, vai te dando retorno, você vai crescendo aos poucos, entendeu? Empreender, você não precisa começar grande. Há 18 anos atrás ela começou pequena, começou como CLT, foi crescendo a empresa dela, começou pequena e vai crescendo até alcançar o mundo. Eu creio que o caminho das pedras é esse, né? Com certeza. E uma coisa que você falou, acho que independente da área que você for atuar, se você é empreendedor e não for vendedor, você esquece. Tem que vender. E Sim. Mesmo sendo CLT, se você for bom naquilo que você faz, você pode ter certeza que você vai seguir bem. Por quê? Vender, se você é um operacional, se você está ali operando e você trata o cliente mal, você não sabe vender aquilo que você está operando para fazer,
você vai ser aquilo ali o resto da vida. Sim. As experiências que eu tive comigo e com outras pessoas sempre foram essas. Uhum. Agora, se você é um operacional, se você é um bom operacional, se você responde um e-mail bem, se você faz uma ligação e trata bem a quem está lá do outro lado, se você está vendendo aquilo, independente se é CLT, empreender, dono ou não, você vai atuar bem. Eu creio assim, ó, se você não gosta de desafio, não gosta de vender, não gosta de estudar, ser atualizado, fica no CLT, entendeu? E faça bem o CLT. E faça bem o CLT. A gente tem... Ou faça concurso também e flua nisso, né? Porque, fora de brincadeira, gente, eu nunca estudei tanto na minha vida como depois que eu comecei a ensinar sobre vendas, que eu comecei a ser supervisor de vendas, né? Isso com 23 anos, eu assumi a equipe de vendas e comecei esse trabalho de supervisão. Aí foi onde que eu comecei a estudar. Estudei muito mais do que eu estudei na época da escola, para passar na escola e tudo mais. E de lá para cá é isso, é sempre estudando, lendo livro, um curso atrás do outro. Estou começando outra graduação agora em agosto. Aí, finando ela, já está programada mais uma graduação e pós-graduação e vai. E você não para, porque os conceitos que a gente tinha em 2010, por exemplo, hoje em dia às vezes não servem mais, né? Se a gente for contar da pandemia para cá, o tanto que tudo já mudou, a forma de negociar, inclusive assim, é engraçado, né? Que da pandemia para cá, virou a chave de todo mundo para online e de um ano para cá tá virando toda a chave de novo para a humanização do atendimento. Então hoje quem está correndo atrás de automatizar o atendimento, né, de colocar bot para responder, já está atrasado, já está com a mente de 3 anos atrás. Hoje em dia é a humanização, treinar o ser humano para usar a inteligência artificial para conseguir fazer um atendimento humanizado. Sim. Alguns clientes do interior, por exemplo, às vezes a gente liga e faz uma reunião online, eles mesmos sentem papo. Fala, vem aqui pra gente, quando não conhece, vem aqui pra gente conhecer, vem aqui pra gente entender, a gente quer saber com quem que a gente está conversando, com quem a gente está lidando. Então, também faz a diferença, né? Então, eu concordo plenamente com você, vai muito de perfil de pessoa. Eu conheço pessoas CLT, por exemplo, hoje, na área do comércio exterior, que ganham 20, 30 mil reais. Sim. Então, assim, para o padrão do Brasil, um CLT ganhar isso... Aprende a falar o português fluente, aprende a falar o inglês e pelo menos o italiano. Mas CLT, se você faz aquilo bem feito, você vai ser recompensado. E mesmo sendo operação, mesmo sendo qualquer vendedor e tudo, você tá mexendo, você tá lidando com bastante dinheiro, você ganha um percentual, mesmo sendo CLT, você vai ganhar bem. Show. Não tô aqui para iludir ninguém, tá, pessoal? Mas é para vocês entenderem que é possível, sim. Que essa realidade existe, né? Essa realidade existe. Assim como conheço CLT também, que ganham 1, 2 salários e tão felizes com aquilo ali, tá tudo bem também. Se você almeja algo maior, se prepare, se organize e vai atrás, sendo CLT ou empreendendo, que você vai conseguir. Natália, eu comecei semana passada, voltei a treinar jiu-jitsu. E hoje mesmo eu vou jogar bola daqui a pouco. E eu te pergunto, o que você faz para desestressar? Porque eu imagino que o estresse dessa mulher deve ser um trem de louco. Inclusive eu ganhei um relógio aqui que eu tô detestando, ele tô adorando, inclusive. Direto ele fala assim, você precisa se acalmar. Tudo no yoga, eu tirei ele e joguei pra dentro. Ainda bem que não dá choque, né? Que senão você já estaria... Aí fala, acelerou muito. Calma. Eu fiz jogo há muito tempo, mas eu mudei da minha casa onde era próximo e não tinha como ir. O que me desestressa hoje? Eu comecei a fazer academia por causa do lúpus. Eu tenho lúpus, uma doença sistêmica, autoimune e tal, e o exercício físico me ajuda. Então, eu comecei fazendo exercício para minha saúde. Gosto? Não. Mas hoje em dia se tornou um refúgio. Mas em primeiro lugar é o futebol. Futebol, né? Gente, eu sou apaixonada. Se eu puder fazer todos os dias, eu acordo 6 horas da manhã para ir fazer futebol. E é a minha válvula de escape. Top demais. Faço, gente, futebol. É o muito bom. mais difícil que eu já fiz na vida, mas não tem igual. Eu amo todos os esportes. Sim. Mas igual futebol não. Então, minha válvula de escape é futebol,
Academia e de vez em quando spinning também. E aí põe uma música bem alta, as velocities e Stude For da vida, que a gente vai, põe uma música bem alta. E aquele momento, inclusive, eles não permitem o celular por causa disso. A gente deixa o celular Desconecta um pouco, né? desconecta, é 50 minutos ali com os carros, e a gente precisa. Porque realmente eu fiquei doente esses dias e não pude ir em nenhum nem outro. O corpo sente falta, a mente sente falta. Sim. Então, enquanto você tá ali, você tá desligado, você precisa. Gosto de ler, leio bastante. E na Vila das Cabanas. E na Vila, gente, lá não pega celular. Então é só o Wi-Fi, se você quiser só desligar. Então, Desconectar do mundo mesmo, né? A gente teve um feedback nosso, justamente isso. Você não tem noção o quanto eu precisava disso. Você acorda com os passarinhos, você olha pra cima, tá aquela lua maravilhosa, Nossa, as árvores e tudo. Então, assim, é um momento de realmente se conectar. E as mensagens que a gente deixa pro pessoal é realmente desliga e se conecta com você mesmo. Top. Porque, apesar de toda essa correria do dia a dia, a gente precisa dessa escapulida para não dar um burnout aí. Com certeza, e que é algo muito sério realmente, né? Inclusive eu quero trazer aqui algumas pessoas dessa área, né, da psicanálise, psicólogos também, pra gente conversar um pouco sobre isso também, sobre a importância de você ter esses momentos de descompressão, né? Você sair um pouquinho da rotina e tudo mais, entender que porque você tá tirando um dia para você 2 dias, nada vai deixar de acontecer, nada vai travar e tudo mais, e o que o mais importante é realmente a nossa saúde e a nossa longevidade, né? Pra gente não demorar muito aqui, o que você falaria pra Natália de 16 anos? Se você pudesse encontrar você mesmo com 16 anos, depois de tudo isso que você passou, que eu imagino as experiências que essa menina já passou nessa vida. Experiências maravilhosas e experiências terríveis também, né? De raiva, estresse e tudo mais. O que você falaria pra Natália de 16 anos? Eu falaria pra ela não desistir. Falaria pra ela juntar dinheiro. Sempre Ótimo. parecer engraçado, mas eu sou uma pessoa que gasta muito. Se eu tivesse começado a juntar dinheiro quando eu trabalhei, hoje em dia eu não sei mais mais. Olha, tranquila já. Tranquilo, porque eu vim de uma família, a gente tinha uma condição financeira boa e de repente acabou tudo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Sim. Então, de repente, acabou tudo. Então, eu acho que eu vivenciei os dois momentos. Só que, como eu aprendi aquilo ali que sempre teve fartura, nunca faltou nada, pra mim, o dinheiro que via era o dinheiro que saía, não tinha isso. Nunca aprendi. Não teve apego ao dinheiro, né? Não teve apego a viver, né? Exatamente. Então, eu acho que eu falaria, siga em frente, não desista do que você quer, apesar de que eu sempre tive dúvida do que eu queria, mas não desisti. Sim. Quando eu escolhi. Junta dinheiro. Isso eu achei interessante na sua história, que você pegou aquilo e focou, passou por todas as áreas, né? Foi uma generalista, né? Mas se especializou e tá nessa missão, né? Porque a dúvida, eu acho muito errado hoje você colocar um menino, uma menina de 16, 17 anos fazer o vestibular. Eu também sempre achei errado. Cara, é muito. Eu falava muito com meu pai na época. Muito jovem pra escolher aquilo ali. Sim. Eu vejo meu filho, por exemplo, cara, como? Você é muito imaduro. Antigamente a gente já era. Hoje eles são muito mais imaturos ainda. Então eu acho complicado. Então eu acho que para Natália, de 16 anos, pensa, respira, segue em frente. Vive algumas experiências, né? Vive a experiência que tem que viver e pense mais em você. Não deixe as pessoas te fazer de culpa. Porque o lúpus, por exemplo, o meu lúpus, ele surgiu pelo emocional. Porque eu sempre acumulei tudo, eu fui mãe da minha família inteira. Cargas, né? Cargas de todo mundo e nunca me abri. Pra mim, acho que veio da minha família também. Fazer terapia, por exemplo, cara, pra que terapia não existe? Somos dois. Estou amando a terapia, estou fazendo agora, faz 2 meses agora, tá ótimo. Não é? Chorando que nem um bebê, né? Faz parte. E assim, eu falaria, tá tudo bem cometer erros,
tá tudo bem não ser forte o tempo todo. Porque eu acredito que se eu me abrisse, se eu não quisesse ser forte o tempo todo, talvez eu nem teria lúpus hoje, né? Sim. Então, o corpo pede, o corpo responde, e eu acho que eu mudaria, não mudaria, mas eu falaria, esse seria um conselho para Natália de 15 anos lá, quando começou a trabalhar, quando começou a querer ser gente, né? Assim, viver a vida adulta. Ótimo. Muito jovem, mas Se você fosse tatuar, não sei, você gosta de tatuagem? gosto. Não tenho, mas eu sou apaixonada. Isso, ótimo. Se você fosse tatuar uma frase assim que definiria a sua missão de vida, o que você tatuaria? Eu tatuaria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acho que é o que me define hoje. Top demais. Eu tenho um grupo de caridade também e falei, sempre estou à disposição, minha missão é servir, eu acho. E eu acho que eu levo muito esse mandamento comigo, porque realmente me faz bem fazer o bem. Uhum. Então, esse grupo de caridade, por exemplo, eu sigo lá também, Amigos Solidários GO. A gente já passou por muita coisa. Fazem trabalho no hospital, essas coisas assim, tocar violão e tudo mais? Na rua. Os hospitais a gente geralmente serve lanche, porque para entrar e tocar, você precisa fazer um cadastro, já tem outros grupos que já fazem. Sim. Então a gente serve lanche. É mais questão de alimentação, né? Lanche e ações maiores. Nas datas comemorativas a gente faz ações maiores, como cesta, roupa e tudo mais. Então Show. a gente vê cada coisa. E a gente vê uma realidade que a gente não tá. Às vezes não acredita que isso acontece, né? Existe. Então, depois que eu tô no grupo também, depois que eu vi tudo, eu acho que isso ficou mais intrínseco em mim. Sim. Então, acho que eu tatuaria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, independente de quem é, como Jesus falou mesmo. Sim. Ou independente se for um drogado, independente se aquela pessoa... Gente, amar quem ama a gente e que é muito fácil. Agora vai amar uma pessoa que você odeia. Então a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que se as pessoas pensassem mais nisso, o mundo era diferente. Sim, evitaria muita coisa, inclusive no trânsito, né, e tudo mais. Muito. E uma coisa que eu acho muito interessante desse mandamento que você aplicou, duas coisas que eu acho interessantes, né, desse mandamento, é que primeiro você ama a Deus, né, e você ama o próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar a Deus, se amar, e aí você fica apto para amar os outros também, né? E a outra coisa é que o próprio versículo diz que todos os outros mandamentos se resumem nesse. Exato. Né? Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai mentir, você não vai caluniar, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar e tudo mais. Então, todos os mandamentos mesmo, o evangelho de Cristo e tudo mais, tudo que envolve Deus se resume a isso, né? Amar a Deus, porque Deus é amor, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, fenomenal. Me surpreendeu demais essa resposta. Tava esperando uma coisa mais empreendedora. Não. Mas mais empreendedor do que isso também não tem, né? Se você... A gente que atua e trabalha com o dinheiro do outro, por exemplo, se eu não tenho amor naquilo, se eu não penso como se eu estivesse fazendo para mim, como que eu vou fazer bem feito? E por isso que hoje tanta sociedade dá errado, né? Tantas pessoas saem machucadas aí de negócios e de casamentos também e tudo mais, e muito forte. E uma coisa que eu acho extremamente importante é comunicação, né? Sim. Porque você tem 1000 maneiras de falar a mesma coisa. Jesus, inclusive, quando ele estava irado, quando ele estava brigando, ele sempre escolhia a melhor maneira de falar. Sim. E eu também trago isso comigo. Eu tenho 1000 maneiras de falar uma coisa. Não quer dizer que eu não posso chamar atenção, não, posso. Mas da maneira correta. Não é o que você diz, é como você diz, né? Como você diz. Sim. E você recebe aquela informação. Como você vai reagir a ela? Então, comunicação, reação. Acho que tudo cedo mais uma vez no tratamento. Maravilhoso. Gente, eu assim, a minha vontade era ficar mais tempo, né? Na verdade,
Na verdade, com a Natália, sempre quando eu vou fazer reunião com ela, a reunião rende e é top demais e eu sempre saio aprendendo muita coisa. Eu espero que... Eu espero não, eu tenho certeza que hoje você aprendeu muita coisa aqui, né? Tanto da profissão dela, como também dos insights e da pessoa que ela é. E para você que é jovem, aí ficar as dicas também. E para você que é jovem, acima de 40 anos, acima de 50, olha, eu creio que a Natália vai concordar. Cara, sempre é tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo de fazer um novo curso, uma nova graduação, uma nova tentativa, entendeu? Eu creio que só acaba mesmo quando acaba. Quando você parar de respirar, quando o cérebro parar de passar energia, aí acabou. Mas enquanto você está vivo ainda, nunca é tarde para correr atrás do seu sonho. Eu vejo muita gente na nossa faixa de idade que fala assim, não, já tô velho. Eu ouço entendeu? bastante. Né? Cara, você não tá vendo, você tá começando a vida aí. Sim. Eu digo, eu comecei a viver de fato agora dos 30 anos para frente. Eu comecei a entender melhor como é que as coisas funcionam, entendeu? Sair desse frenesi de correria demais, de fazer as coisas pelos objetivos errados, né? Então, assim, eu me sinto muito bem hoje, nessa faixa de idade dos 30, não vou revelar o certo, mas entre os 30 e os 40 anos, que eu já tenho um pouco mais de maturidade do que quando eu tinha 20 anos, por exemplo, que eu tinha muita energia, mas tinha pouca maturidade, né? Claro, e eu concordo plenamente. Agora, também chegando nos 40, também chegando nos 40. Ela tá chegando nos 30, ela tá... Comecei na hotelaria, que não tem nada a ver. É um desafio, mas a gente tá aí pra isso, né? Sim. Eu conheço, gente, muitas pessoas. No comércio exterior, então, nem se fala. Pessoas que já têm empresas há muitos anos. Aí você dá um insight, cara, realmente eu trabalho com isso, isso aqui é importado. Vamos começar a importar? E começa, do zero. Sim. Pessoas com 50, 60, 70 anos. Se eu mostrar minha mãe pra vocês, de 73, vocês não vão acreditar, não. Faz crossfit, Olha tá só. lá em Pirinópolis cuidando pra mim, enfim, gente, sempre é tempo. Sempre é tempo. Aquilo, ser feliz e mais uma vez, eu vou citar de novo, né? Que vocês vivam e vivam em abundância, não é? O que é viver em abundância? Viver próspero. Próspero de dinheiro? Não, próspero de satisfação. Você tá bem, você tá feliz no seu emprego, você tá feliz. Não é tempo. Não há tempo para isso. Então, qualquer idade, em qualquer momento. Não é segunda-feira. Eu acho que eu tenho muito esse negócio de segunda-feira. Sempre fui mais cheinha, então sempre fala, segunda eu começo. Dia eu comecei uma dieta, uma quarta para... Deu certo. Então é isso, não tem fim. Não. O importante é você estar bem. E muita coisa do seu sonho que você quer realizar, você não precisa de dinheiro. Por exemplo, esse programa está acontecendo aqui sem dinheiro. Entendeu? Tá acontecendo porque eu tenho bons amigos, né? É aquele ditado antigo, né? Às vezes é melhor você ter amigos do que você ter... como é que é? É melhor você ter bons amigos do que você ter muito dinheiro na praça. E é sobre isso, entendeu? Às vezes tem muita coisa que você quer fazer na sua vida e às vezes você precisa de uma boa rede de contatos, de um bom network, né? Conhecer pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que fazem pelo bem também. Sim, tem muita gente que está fazendo coisa errada aí, tem muita gente que entra em sociedade só pensando em ganhar, pensando em tirar e tudo mais, mas tem muita gente boa, muita gente a fim mesmo de fazer o bem, né? Sem olhar a quem. E vale a pena você correr atrás e parar de desculpinha, né? Não esperar uma segunda-feira e fazer o que tem que ser feito, independente de. E faça da sua segunda-feira uma segunda-feira boa também. Sim. Segunda, meu Deus, vou começar. Não, mas se a segunda-feira for boa, você vai querer que ela chegue sempre. Uhum. E eu não acho que os fins justificam os meios também. Sim. Ele falou aí sobre chegar lá, sempre querer. Faça por onde, faça acontecer, mas não faça por cima de ninguém. Sim. É melhor você ir devagarzinho, mas sem pisar em ninguém e tal, do que você tentar ir acelerado demais e acabar atropelando pessoas, porque amanhã, cara, é muito clichê, mas eu vivo isso, sabe? De tipo assim, eu já vivi isso, já passei esse ano, inclusive, já passei por algumas situações aí e experimentar isso. A pessoa querer crescer rápido demais, querer acelerar os processos, e acabar queimando as pessoas primeiramente, né? Queimando relacionamentos e acabar se queimando também. Então, vai devagar, vai no seu ritmo, vai aonde você dá conta, né? Sempre buscando aprender mais do que ganhar. Quanto mais você acumular de conhecimento, de maturidade, mais isso vai refletir no seu futuro aí para você poder ter esse retorno, entendeu? Então, assim,
Eu tô falando, se a gente ficar aqui, gente, vai a noite inteira aqui, não é essa a intenção. Então, assim, ó, tô muito feliz, né, com esse primeiro. Quero saber aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esse projeto, então eu quero que você acompanhe a gente, né? Então eu quero que você deixe aí o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário aí se você gostou aí do nosso bate-papo aqui, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo. Se você gostou desse bate-papo, se você quer mais, se você tem mais curiosidades sobre o que você quer que a gente fale aqui, não quero saber, eu quero que você traga aí pra gente também, comenta aí, tá bom? Porque a intenção aqui é justamente a gente descobrir sobre as profissões, descobrir sobre as culturas, descobrir sobre as curiosidades, né, as dificuldades e as vitórias também de cada um. Natália, eu sou muito grato por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Bruno. Estou muito feliz de ter participado do primeiro. Tenho certeza que é sucesso, não tenho dúvida disso. Eu vou pedindo desculpa pela enrolação, por ter falado mais, mas Não, foi top a gente isso. quer passar isso para as pessoas, quer que as pessoas entendam sobre o propósito do programa. E já deu certo, Deus já abençoou, vai dar tudo certo. Conte comigo para os próximos. Se você tem dúvidas sobre comércio exterior, se você quer conhecer, siga lá a Vila das Cabanas Underline. E o meu é Natália Rocha Oficial também. Tem conteúdo de comércio exterior. Contem comigo aí para o que vocês precisarem. Sigam o Bruno, assista, porque esse rapaz aqui é fera. Fera nas vendas, fera em tudo que ele pega para fazer, ele é bom. Por isso a gente se conectou tanto, ele tem muito a agregar para todo mundo, como ele agregou para mim, eu tenho certeza que vai agregar para vocês também. Então acompanhem aí, sigam, curte, comenta e compartilha, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Obrigado por todos que estão assistindo. Valeu, gente, demais, e um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.